Então, nessa ação penal 504, 65294, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo. Excelência, gostaria de contraditar o senhor Paulo Roberto Costa, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que ele é colaborador, fez um acordo com o Ministério Público e tem manifesto interesse em relação a este ato. Portanto, não é pessoa isenta para poder contribuir com a verdade dos fatos. Sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade da testemunha, o fato é que a 12.850, inclusive, determina que o colaborador deve ser submetido ao compromisso. Então fica registrada a contradita, mas se defere o compromisso. Senhor Paulo Roberto Costa, o senhor está na condição de testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor Paulo, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Além disso, o senhor Paulo, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Perfeito, excelência. Que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Correto. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? Perfeitamente. Então, também por força desse acordo, o senhor Paulo, eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde seu acordo, certo? Certo. Dito isso, as perguntas da acusação. Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. Senhor Paulo Roberto, primeiramente eu gostaria que o senhor narrasse brevemente a sua carreira na Petrobras, principalmente período próximo ao senhor assumir o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Eu entrei na Petrobras em fevereiro de 1977 por concurso público e trabalhei, assumi vários cargos gerenciais nesse período todo, até 2004, quando eu fui convidado para assumir a diretoria de abastecimento. E aí permaneci na diretoria de abastecimento de 2004 a abril de 2012, quando me aposentei. Tá certo. Para o senhor falou que o senhor foi convidado. Houve alguma indicação política? Houve necessidade de... E como que foi essa indicação política? A diretoria da Petrobras, não só nesse período, mas em governos anteriores, pela importância da companhia no país, tanto o presidente da Petrobras quanto os diretores tinham sempre a aprovação do presidente da República. Então isso aí eu posso dizer, porque eu conheço bem, então eu me lembro aí, possivelmente desde dos primeiros governos depois da Revolução, sempre teve indicação política para chegar à diretoria. Eu tinha sonho de ser diretor, eu tinha capacidade técnica gerencial, tinha vontade de ser diretor e aceitei uma indicação política para poder chegar à diretoria. Certo. E no caso específico do senhor, quem deu essa indicação, esse apoio político, como que isso foi conquistado? Eu fui procurado na época pelo deputado Zé Janene, com o deputado Pedro Correia, onde eles me fizeram então uma oferta de ter esse apoio político para eu poder chegar à diretoria. Então foi através dessas duas pessoas. E nessa conversa de apoio político, o que envolvia esse apoio político? Inicialmente o que me foi dito que empresas que eles tivessem interesse político que participasse das licitações da Petrobras. E o que eu mencionei naquele momento, inicialmente, foi que a Petrobras tinha um sistema de cadastro e que essas empresas fossem cadastradas e tivessem competência, seriam chamadas para as licitações. Inicialmente, a primeira conversa, os primeiros momentos foram nesse sentido, de participar empresas dos processos licitatórios da Petrobras. Não quer dizer que as empresas fossem ganhar, mas participar das licitações. Isso que foi impedido no primeiro momento. As empresas que eles indicassem, é isso? Isso. Que, desde que fossem do cadastro da companhia, isso não havia nenhum mal, elas poderiam participar. Tá. E o senhor falou no momento inicial. E depois? Depois, inicialmente na minha área,
que é a área de abastecimento, nós em 2004, 2005 e grande parte de 2006, nós não tínhamos nem projeto, nem recursos financeiros do orçamento da Petrobras. Então, pouca coisa estava sendo realizada. Aí, a partir mais de 2006, final de 2006, é que começaram a evoluir os grandes projetos na área de refino. E nesse período aí eu tomei conhecimento do sistema de cartel que tinha dentro da companhia, que inicialmente eu não sabia, depois fiquei sabendo, quando se apresentaram então obras de grande porte e orçamento grandes para fazer essas obras, eu fiquei sabendo do sistema de cartelização das grandes empresas. E como funcionava esse esquema? O senhor pode nos explicar? As empresas, quando começaram essas obras de maior porte, falando da minha área, porque as outras áreas eu não posso detalhar da Petrobras, essas empresas, então, elas se reuniam e definiam que obra, que empresa pegaria. E davam os orçamentos. A Petrobras, por não ter o projeto detalhado, o projeto de detalhamento das obras, a Petrobras contratava só com o projeto básico. Isso é alguma coisa que ocorria na indústria do petróleo de um modo geral, de não só a Petrobras, mas várias empresas do mundo trabalhavam dessa maneira para ter os seus projetos mais rápidos. Então, como você não tinha o detalhamento do projeto, dentro da área de serviço, que era responsável pela contratação e pelo orçamento básico, se aceitava valores em relação ao orçamento básico de menos 15% até mais 20%. Então tinha uma faixa grande de aceitação desses valores. E as empresas então procuravam se colocar dentro dessa faixa. Quem fazia o orçamento da Petrobras pegava dados que as empresas também pegavam. Então as fontes de referência para a execução de orçamento eram as mesmas de quem fosse fazer o orçamento. E no final, então, as empresas davam os preços, e a empresa que era definida por eles como vencedora dava um preço mais em conta aí dentro dessa faixa, e a Petrobras negociava isso depois e fechava o contrato. O contrato era encaminhado para a diretoria executiva e era aprovado então pelo presidente da companhia e mais 6 diretores. Certo. E havia pagamento de propina nessa sistemática? Aí eu fiquei sabendo, através do deputado Zé Janene, que havia pagamento para o PP e havia pagamento naquele momento inicial para o PT. Dentro do PP, quem comandava esse processo era o Zé Janene, ele controlava isso. E me foi dito que quem tinha esse controle dentro do PT era o seu João Vacari. Tá, então o senhor pode me explicar como funcionava? O senhor falou primeiro, inicialmente, e depois, pelo que eu entendi, mudou. Então eu gostaria que o senhor me explicasse como que funcionava essa sistemática de propina. Nesse momento inicial, que o senhor falou que havia pagamento de propina para PP e para PT, e depois quando o senhor falou que era só PP. A diretoria de serviços era comandada pelo PT, que era o diretor Renato Duque. Então os valores lá que a gente tinha noção lá dentro na época, que essa variação era entre 2% a 3%, né, dependendo de cada licitação, podendo chegar até 3%. 1% era para o PP, que o Zé Janene já tinha negociado isso com as empresas, e 1% a 2%, dependendo, como falei, de cada obra, era para o PT. Nesse momento inicial, então, era o José Janene quem negociava com as empresas a propina? Para o PP, sim. Sim. Certo. E o senhor sabia dessa propina, e como era feita a divisão interna? Em relação ao PP? Em relação ao PP, era 60% para os representantes da área política, 20% era para despesas de contratos, notas fiscais, etc., etc., e 20% era uma parte era para mim e uma parte era para o Zé Janene. Essa sistemática de pagamento de propina, ela incidia ela era reiterada, ela incidia sobre diversos contratos, como
Não era? Do cartel, sim. Sim. Agora tinha vários outros contratos da Petrobras que não eram empresa de cartel e que não tinha esse tipo de participação do meu conhecimento. Certo. E o percentual que incidia, qual que era? Havia um percentual fixo ou não havia? Não, como eu já mencionei, para o PP era 1%, para o PT às vezes 2%, 1%, dependendo do valor que era dado na licitação. Certo. Às vezes o PP recebia menos de 1%. Certo. E o senhor mencionou até 2011, certo? Não, até abril de 2012. E esse sistema de cobrança de acerto de propina permaneceu até o final do período em que o senhor esteve na o que eu posso falar até quando eu estava lá. Depois que eu saí, eu não tenho mais como falar, porque eu não tive mais contato. Mas até quando eu estava lá, sim. Certo. E depois do período que o senhor saiu, deixou o cargo, o senhor continuou recebendo valores? Valores ainda continuavam? Recebi de algumas empresas de valores relativos a serviços executados antes de abril de 2012. Sim. Certo. Voltando ainda na questão da indicação política, que o senhor mencionou que o senhor ingressou nesse cargo de diretor de abastecimento em razão de uma indicação política. O senhor tem conhecimento se os outros diretores da Petrobras também ingressaram nos cargos em razão de indicações políticas? Sim, isso, como eu falei anteriormente, a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu trabalhei na companhia há 35 anos, que desde o primeiro governo, depois do período da ditadura, sempre foi indicação política para chegar à diretoria e chegar a presidente. Certo. E o senhor tem conhecimento se havia também esse esquema de arrecadação de propina nas outras diretorias? Sim. Em quais outras, se o senhor puder? A diretoria de serviço, que executava todos os contratos de grande porte da Petrobras para todas as diretorias, porque a diretoria de serviço prestava serviço, vamos dizer, para a diretoria de abastecimento, para a diretoria de exploração e produção, para a diretoria de gás e energia, todos esses contratos eram feitos para a diretoria de serviço. Não só a licitação, mas depois também a fiscalização, o pagamento, tudo isso era a diretoria de serviço que fazia. E lá dentro da companhia sabia-se que a diretoria de serviço, vamos dizer, colaborava com o PT, e a diretoria internacional tinha ligação com o PMDB. A diretoria de exploração e produção e a diretoria de gás e energia, embora fosse indicação do PT, eu nunca tive nenhuma informação a respeito, mas sabia que as obras dessas diretorias, através da diretoria de serviço, era realizada a remuneração para o PT. Certo. Nessa questão, o senhor mencionou dessas empresas, essas empreiteiras que eram cartelizadas e pagavam propina. O senhor tem conhecimento se a OAS e a Odebrecht faziam parte desse cartel? Sim, as duas faziam. Certo. Especificamente no caso da empresa OAS, o senhor se recorda qual eram os executivos responsáveis pela negociação de propina? Eu tive algumas reuniões aí com o seu Agenor e poucas reuniões, não sei se uma ou duas, com o Léo Pinheiro, mas o maior contato que tinha era com o seu Agenor. Certo. E com ambos havia a negociação, tratativas de propina, sendo mais precisa, o termo, o assunto propina era mencionado? Eu que lembro, reunião com o seu Agenor, eu lembro de reunião, uma ou mais reuniões que a gente teve lá em São Paulo, que eu participei, quem comandou essa reunião foi o José Janene. Então, o tratamento direto era feito através dele. Certo, de José Janene do lado do partido, mas eu pergunto do lado da empresa. Por parte da empresa, quem era a pessoa? Seu Agenor. Era o Agenor e o senhor Léo Pinheiro também? Mas as reuniões, a maior parte que eu me recordo, foram com o seu Agenor. Tá certo.
Só para esclarecer, desculpe. Então, o senhor não se recorda de reunião tratando de propina com o senhor Léo Pinheiro? Não, tivemos também reunião com o Léo Pinheiro, mas a maior parte das reuniões que eu me lembro era só com a Agenor. Mas eu acho que o Léo... reuniões tratando de propina? Acho que esse é o ponto. Com o Léo Pinheiro? Sim. Certo. Em um dos termos de depoimento do senhor, o senhor menciona no histórico do senhor, aproximadamente 2005, 2006, que o senhor teria ficado doente e teria sido ameaçado de perder o cargo, teria perder o cargo de diretor, No final de 2006. Isso, teria pedido apoio a outros partidos. Como foi isso? E enfim, se o senhor puder detalhar como que isso se deu, de que forma os partidos deram sustentação ao senhor? Eu fiquei muito doente no final de 2006 e aí já outras pessoas já estavam se preparando para assumir a diretoria de abastecimento. E aí eu tive uma reunião com o pessoal do PMDB, porque naquele momento só o PP não tinha sustentação política para garantir a permanência na diretoria. Então eu tive primeiros contatos com o pessoal do PMDB. E houve uma resposta positiva para dar o apoio para o senhor? E por que se dava esse apoio? Houve o senhor direcionou propina para eles? Aí começou, vamos dizer, uma divisão, uma certa divisão, né, entre o PP e o PMDB nesse processo. E aí quem comandava isso, fazia as separações e tal, era o próprio Zé Janene, que ainda estava à frente do processo do PP. Certo. Bom, essa ação ela trata de alguns contratos. Eu vou questionar o senhor, se o senhor se recorda se houve pagamento de propina nesses contratos. Obra de SBL, carteira gasolina da Repar. Quais são as empresas que participavam? OAS e Odebrecht. Essas empresas do cartel sempre teve. Sempre teve. Mas eu vou Tá só bom. para detalhar Tá especificamente nos casos denunciados. Implantação de UHDT e UGH da refinaria Abreu e Lima, consórcio Renest Conest, formado por OAS e Odebrecht. Sim. Obra de UDAs da refinaria Abreu e Lima, Renest, também OAS. Sim. Certo. Boa tarde, doutor Paulo Roberto. Boa tarde. Só voltando um pouquinho sobre a sua nomeação lá para o cargo de diretor de abastecimento, o senhor falou que foi procurado inicialmente então pelo deputado José Janene e pelo deputado Pedro Corrêa, né? Foi. Primeira reunião foram com os dois, exatamente. Certo. Nessa época o senhor exercia algum cargo? Eu exerci o cargo de diretor superintendente da transportadora Gasoduto Bolívia Brasil. Correto. O senhor se lembra se demorou entre essa primeira conversa com o deputado Janene e o deputado Pedro Corrêa até ocorrer a sua nomeação? Mediou mais ou menos quanto tempo? Alguns meses, não sei precisar quantos meses, mas demorou alguns meses. Certo. 6, 4 meses, 5 meses talvez, mas não sei precisar. Nesse meio tempo, o senhor conversou novamente com esses deputados? Me procuraram várias vezes lá, sim. Eles mencionavam os motivos pelos quais estava demorando a sua nomeação? Era conversado sobre isso? Era conversado. Eles falaram que estavam tendo problemas junto vamos dizer, a própria Petrobras lá e junto ao próprio governo para ter a minha nomeação. Eles mencionaram alguns problemas em relação à empresa e o governo federal. Certo. Quando o senhor fala governo federal, é a presidência da República? Como eu já mencionei, né, desde que eu me conheço aí de Petrobras e desde os governos depois da ditadura, pela importância da Petrobras, isso tinha que ter o aval do presidente da República. Correto. O
senhor falou sobre esse cartel de empreiteiras, né, de empresas que atuava perante a Petrobras. Só para deixar bem claro, esses valores de propina que eram pagas pelas empresas, eles saíam do lucro das próprias empresas ou eram de superfaturamento dos contratos? Como falei, com a realização do cartel, vamos dizer, as empresas faziam uma combinação de preço anteriormente. E se ficava dentro da margem que a Petrobras aceitava, por não ter o projeto detalhado, então a empresa podia pôr lá 2%, 3%, se ficasse dentro do menos 15 mais 20, ela ganhava. Correto. Mas o valor da propina, ele saía desse... Sim. Que seria lucro de empresa? Sim. Nada mais. Obrigada, sim. Obrigado, senhor Paulo. Passeio de acusação, tem perguntas? Tem perguntas? Pode ceder, por gentileza, o local. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Rapidamente, Excelência, são poucas perguntas. Qual era a relação da testemunha com o ex-presidente Lula? Bom, o presidente Lula, ele era vamos dizer, o representante maior aí, né, do país, e tivemos algumas reuniões em Brasília, sempre acompanhado do presidente da Petrobras ou da diretoria toda, quando tinha algum projeto específico que ele mostrava interesse para desenvolvimento de Estado, etc. Eu fui algumas vezes lá em Brasília, inicialmente com o presidente Zé Eduardo Dutra, que já faleceu, e depois também tive algumas reuniões com a participação do Zé Sérgio Gabrielli, junto com o presidente Lula. Então eram assuntos da corporação que ele tinha interesse de ver em alguns estados, para desenvolvimento dos estados. Existem algumas testemunhas e mesmo a imprensa fala que o presidente Lula chamava o senhor de Paulinho. Qual era a sua relação com ele? Era próxima, não era? Por que é que ele tinha esse apelido carinhoso para o senhor? Eu nunca tive intimidade com o presidente da República, o presidente Lula. Eu não me recordo, posso afirmar que não existiu de ele usar esse termo em relação a mim diretamente. Se ele usou com terceiros, aí não posso dizer. Mas eu, pessoalmente, primeiro que eu nunca tive nenhuma reunião, eu só com o presidente Lula. Como falei, sempre tive reuniões com participação dos presidentes da Petrobras ou da diretoria da Petrobras. E eu não tinha intimidade com o presidente Lula, mas se ele chamava de Paulinho na frente de outros, eu não posso lhe dizer, não tenho esse conhecimento. Só isso, Excelência. A defesa de Luiz Inácio Marias Letícia. Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor está colaborando com algum órgão americano em relação aos fatos discutidos nessa ação. Foi assinado um documento de colaboração com aval da Procuradoria-Geral da República, mas eu não posso entrar em detalhe porque é um documento sigiloso. O senhor tem esse documento aqui para exibir a questão do sigilo? Não tenho. Só, a relevância para os autos, doutor, eu ouvi Vossa Excelência atentamente, mais de uma hora falando. A defesa tem uma linha de argumentação em cima disso, então vou permitir, sem embargo, dele afirmar que é sigiloso e não poder responder sobre o conteúdo. Excelência, eu volto a trazer mais uma vez uma questão, que é a seguinte: se o Dr. Paulo Roberto está sendo ouvido como testemunha, ele está afirmando que não pode dizer, mas isso não tem previsão legal. Não tem essa previsão na lei. Quer dizer, se não ele faz poder... um acordo com o lado dos Estados Unidos, imagino que talvez seja coberto pela lei americana. O problema é que nós estamos imaginando, porque aqui nós não temos nenhum dado concreto que mostre essa situação. Então, nesse caso, eu vou permitir a negativa dele responder sem prejuízo do doutor perguntar, certo? Eu, na verdade, gostaria de consignar que isso não tem amparo legal e prejudica o trabalho da defesa, na medida em que, se a testemunha não responde,
ela inclusive pode incorrer em sanções legais. Vossa Excelência sabe disso. Certo, mas pode perguntar sobre questões de fato a respeito dele, Mas esse é um fato. sobre o acordo, como existe, como ele afirma, essa confidencialidade, então eu não acho que está dentro do direito da testemunha de não responder nesse caso. A não ser que o defensor permita que ele responda. Na verdade, o acordo é feito em princípios muito genéricos. Então, não há nem o que específico. Certo. Veja, Doutor, questões de fato. deixa eu só colocar mais um. Eu estou colocando respeitosamente a posição, porque veja, se existe esse acordo, quer dizer, e diz respeito, como disse o doutor Paulo Roberto, diz respeito aos fatos tratados nessa ação. Então, há um acordo, inclusive com a participação, que o doutor Paulo Roberto citou aqui, da Procuradoria-Geral da República. Então, me parecem que esses fatos são relevantes e podem corroborar, inclusive, o interesse dele em relação a esses fatos. Tá, mas ele tem um acordo também aqui no Brasil, né, doutor, que já é suficiente para caracterizar esse interesse. Então, fica registrada a posição de defesa, fica indeferido e pode prosseguir as perguntas. Eu gostaria de... Não, o juiz já ouviu, já indeferiu e agora nós seguimos. Doutor Paulo, o senhor pode dizer quantas vezes o senhor viajou aos Estados Unidos para fazer esse acordo? Nenhuma. O acordo foi feito no Brasil. O acordo foi feito no Brasil. E como é que foi esse processo? Ocorreu em língua portuguesa, em língua inglesa ou em ambas? Ambas. Ambas. Além do advogado do senhor e dos órgãos americanos, evidentemente, participou mais algum agente público brasileiro desse acordo? Das reuniões, sim. O senhor pode declinar quem são essas pessoas? O nome eu não tenho aqui no momento, não me recordo. O senhor sabe declinar o cargo que elas exercem? Eram pessoas ligadas à Procuradoria. E são pessoas ligadas à Procuradoria de Brasília ou de Curitiba? Eu acredito que é Brasília. Quantas pessoas eram? Eu não sei lhe dizer nesse momento. O senhor sabe dizer quantas reuniões foram? Esse umas duas, parece, não me recordo. Acho que foram 2 reuniões, 1 ou 2. E essa colaboração já se encerrou ou continua em curso? Não, se assinou, como foi dito aqui, se assinou um documento e vai, no momento apropriado, se aprofundar. É um documento muito genérico e vai se aprofundar no momento adequado. O senhor sabe se a Petrobras está sendo acionada nos Estados Unidos em virtude dos fatos tratados na Operação Lava Jato? Só o que eu vejo pela imprensa, eu não tenho essa informação. O senhor entrou em 77 na Petrobras, é isso? 2 de fevereiro de 1977. E de 77 até ocupar o cargo de diretor, o senhor ocupou quais cargos na empresa? Vários cargos dentro lá principalmente da Bacia de Campos. Cheguei a ser superintendente-geral da Bacia de Campos. Depois fui gerente-geral, gerente executivo da Bacia de Santos, gerente-geral de logística, uma série de cargos importantes aí dentro da companhia nesse período. Muitos cargos importantes. Certo. E nesses cargos importantes que o senhor ocupou, o senhor mexia também com a contratação de empreiteiras? Sim. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do Sr. Paulo Roberto Costa, continuidade da palavra com a defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Bom, o senhor disse que ocupava vários cargos importantes antes de ser diretor e que nesses cargos importantes que o senhor ocupava na Petrobras, o senhor também mexia, tinha contato com empreiteiras. Correto. Essas empreiteiras, o senhor se lembra? Pode declinar quais eram? Várias. Algumas que não existem mais. Araújo, Montreal, Sertep,
Depois, mais recentemente, aí, Odebrecht, bem mais recente. Mas as empresas que tinham mais contato na época, hoje nem existe mais. São principalmente essas três que detinham muitos contratos na área de construção e montagem da Petrobras, que era Montreal, Tenenge, Montreal, Sertep, Araújo. Eram essas empresas que eu tinha mais contato na época. Existe uma afirmação aqui de que desde 1990 existia um clube de empreiteiras. Essas empreiteiras que o senhor trabalhava à época, nesses cargos importantes, elas participavam também desse clube? Eu não tinha esse conhecimento, não sabia. Porque nesses órgãos que eu participava, que eu participei, órgãos importantes aí, vamos dizer, não eram na sede da companhia, eram órgãos regionais. Então, até contratação em órgãos regionais são contratações de menor porte. A Petrobras trabalha com limite de competência. Então, obras de maior porte sempre eram conduzidas pela sede, não eram conduzidas pelo órgão regional. E nesse período eu trabalhei sempre em órgão regional. E o processo de contratação dessas empreiteiras, quando o senhor não era diretor ainda, mas o senhor mexia com a área, era o mesmo seguido em relação às empresas contratadas na sede? O cadastro era o mesmo, só que, por exemplo, como eu já mencionei aqui, as obras que eram feitas a nível regional eram obras de menor porte. Então, às vezes, você não chamava só a empresa do grupo A, chamava grupo B, grupo C, porque eram obras de menor porte. Então, as regiões, pelo limite de competência, elas se subordinavam a essas obras de porte, vamos dizer, pequeno ou intermediário. Sim, mas independentemente do valor, o procedimento era o mesmo, ou seja, tinha que fazer estimativa de custo, Tudo um processo igual. interno, passava Igual. pelo departamento jurídico. Sempre igual. O senhor pode dizer quais eram as fases dessas contratações? Posso. Vamos dizer, na área regional, normalmente as áreas regionais tinham um setor chamado setor de contratação. Então esse setor é que fazia as comissões, constituída pelos técnicos de cada área envolvida, conduzia com esses técnicos os orçamentos, passava todo esse processo pela área jurídica, a área jurídica dava o aval em relação se o processo estava todo de acordo com as normas da companhia e era executada então a licitação. Era essa maneira que era feita tanto na sede quanto nos órgãos regionais. E nessas contratações também havia uma estimativa de valor máximo e valor mínimo? Nessa época eu não me recordo se tinha esse menos 15 mais 20, eu não me recordo, realmente não me recordo. Mas você tinha sempre o valor básico que a companhia levantava. E aí trabalhava-se então, tinha também uma faixa, mas eu realmente não me recordo se essa faixa, lá nos anos 90, era a mesma que era depois dos anos 2000, de menos 15 a mais 20, eu não me recordo. Essa questão da faixa do menos 15 mais 20 começou em que período? Não, essa informação eu não me recordo. Eu não tenho. Mas é antes do governo Lula ou depois do governo Lula? Talvez antes, mas eu não tenho essa informação. Realmente eu não me lembro disso. Agora, tudo isso, essa faixa é devido a Petrobras contratar com projeto básico, sem projeto de detalhamento. E como já falei anteriormente, com o preço de petróleo a nível acima de $100 ou acima de $60, qualquer adiantamento que se pudesse dar numa obra, esse retorno seria muito rápido e financeiramente. Então, não só a Petrobras, como pode ser constatado aí pela literatura, várias empresas a nível mundial contratavam o projeto, faziam as licitações apenas com o projeto básico. Quando a Petrobras fazia essa estimativa de custo dentro dessa baliza menos 15 mais 20, era uma estimativa que o senhor considera bem feita? Não, a estimativa que a Petrobras fazia era uma estimativa de um valor centrado, um valor único. Certo. Né? Aí depois que ela colocava esse range. Mas a estimativa era bem feita, pelo que eu sempre tive de informação, de um pessoal bastante íntegro, nunca chegou para mim como
diretor ou não diretor, qualquer deslize ou qualquer, vamos dizer, alguma coisa errada que esse pessoal que fazia esse levantamento de preços tenha conduzido. Eu não tenho essa informação. Então, a princípio, eram informações muito corretas. dignas. Então, se o preço estava dentro desse range que o senhor colocou, o senhor considera que o preço era correto? Não foi isso que eu falei. Que eu falei que o orçamento da Petrobras, o valor correto que a Petrobras dava, depois que ela colocava o range. Devido a não ter o projeto básico, só ter o projeto básico, não ter o projeto de detalhamento, ela aceitava essa variação. As empresas, então, poderiam chegar à conclusão que o valor seria 10% além do orçamento básico. Mas aí, como tinha que dar um certo valor adicional, colocava 12%, 13%. Foi isso que eu falei. E repito agora. Então havia uma estimativa, vamos lá, havia uma estimativa que era feita por pessoas sérias, idôneas, que o senhor acabou de dizer. É a informação que eu tenho. E essa estimativa comportava uma variação que poderia ir de menos 15 a mais 20. Isso. Né? Quem foi que estabeleceu essa variação? O pessoal da área de engenharia, lá, da diretoria de engenharia. Mas eu não lembro a data que foi colocado isso, essa informação não me lembro. Isso foi aprovado em diretoria? Esse range era aprovado na diretoria. A diretoria que aprovou esse range. Então, a Petrobras considerava que era um range correto. Ou seja, se a obra tivesse variação dentro desse range, sim, era correto. Sim, mas se não tivesse o cartel das empreiteiras, vamos dizer, obras que podiam ser feitas dentro desse range, mas com 10% a mais, foram feitas, por exemplo, com 12% ou 13% a mais, por ter sido feito com 10%. Então, vamos dizer, as empresas, como sabiam, esse range era divulgado, todo mundo sabia disso. Então, elas davam lá e podia ter essa variação. Se não tivesse o cartel, vamos dizer, obras que foram dentro do range 10% a mais, saíram 12% a 13% a mais. Então, a Petrobras perdeu nesse range 2% a 3%. Mas então, ou o range estava errado, ou essa variação foi estabelecida de forma incorreta, porque então era caso de ter limitado essa variação, esse range. Porque se a diretoria aprovou essa variação... O doutor, ele já explicou. Estamos de novo nessa pergunta. Eu ouvi atentamente as perguntas, inclusive que Vossa Excelência fez, o Ministério Público fez. É a terceira vez que o doutor está repetindo. Não é. De forma alguma, Excelência, não é pergunta repetida. Eu estou querendo entender como é que funcionava essa variação de preço. Próxima pergunta, então, doutor, porque ele já respondeu. Essa variação, então, que foi aprovada pela diretoria da Petrobras, ela era comportada, tida como correta, então, pela empresa? Devido a Petrobras só contratar as grandes obras só com projeto básico, a Petrobras entendeu, e outras empresas no mundo também assim o fizeram, que esse era um range adequado. E o fato, então, de uma contratação se dar no teto desse range, então não significa dizer que ela era irregular. Vou responder da mesma maneira que eu já fiz a pergunta anterior. Se deu lá um valor de 20% dentro do cartel das empresas, se não tivesse o cartel, talvez esse resultado podia ser 17% acima do orçamento básico e não 20%. Isso, o senhor disse talvez, mas nós estamos tratando aqui com fatos objetivos. Não, o que eu estou falando... Já respondeu. Vamos para a próxima pergunta. Excelência... Próxima pergunta, doutor. Eu gostaria de consignar o seguinte... Doutor, ele já explicou... Só que eu não estou satisfeito com uma resposta que tem a palavra talvez. Não, eu tiro talvez, o que eu coloquei é que essa variação do valor ilícito das empresas variavam, às vezes não, variavam, né, de 2% a 3%. Às vezes era 3%, às vezes era 2%. Então podia ser 20% menos 2%, 18%. 20% menos 3%, 17%. Isso que eu falei. Em relação ao contrato envolvendo as unidades de hidrotratamento de diesel e outros elementos, que é da Reneste Abreu Lima. O senhor participou dessa contratação?
A diretoria de abastecimento, ela participava, era responsável pela parte, vamos dizer, dos recursos orçamentários para a execução da obra. Como também já mencionei aqui, toda a licitação era feita pela diretoria de serviços, que determinava uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação fazia a licitação. Tinha outra comissão de orçamento dentro da diretoria de serviços que fazia orçamento, recebia as propostas. Essa comissão de licitação chamava as empresas, chamava principalmente a empresa que deu o menor preço. Sempre tinha uma negociação em cima desse menor preço. Depois de aprovado, às vezes essas negociações demoravam 4 meses, 6 meses, até 8 meses, já me lembro de negociações demorar 8 meses. Depois disso era feito então um relatório pela comissão de licitação. Esse relatório a diretoria de serviço encaminhava para a diretoria para aprovação ou não da diretoria executiva, que era o presidente mais 6 diretores. Nesse caso da Reneste Abreu e Lima, UHDT e UGH, desculpa, o senhor se lembra quantas empresas foram convidadas? Não, tenho a mínima lembrança disso. Só na refinaria Abreu e Lima, possivelmente a Petrobras teve mais de 200 contratos. Eu não tenho mais essa informação na minha memória. O senhor não se recorda de nada relativo a essa contratação? Não. Petrobras, eu quando trabalhei na Petrobras, a Petrobras tinha acho que 15 ou 16 refinarias. Todas as refinarias teve obra. Todas as obras com grandes empresas, principais obras. É impossível me recordar disso, e principalmente porque não era eu que fazia licitação. Não me recordo. Não tenho como me recordar desses detalhes. O senhor sabe dizer se essa obra teve licitação, se teve rebide, se teve negociação não posterior? Eu sei que várias obras da própria Reneste teve rebide, tribide, quadribide. Tiveram algumas obras que tiveram licitações 3, 4 vezes até chegar num preço adequado que a Petrobras assim aceitou. Mas obra por obra não vou saber e não me lembro. Nem tenho condição de me lembrar. O senhor fez referência a um suposto cartel. Esse cartel, o fato de haver bid, rebid, tribid, quadribid, não é um pouco incompatível com esse cartel? Não é não. Não é nada incompatível. As empresas se associavam entre elas. Muitas vezes o melhor preço era além de 20%, já aconteceram várias vezes na Petrobras. O menor preço era além de 20%. A Petrobras não ia contratar. E aí se chamava a empresa e se chegava a valores que ficassem dentro da faixa ou mais próximo do orçamento básico. Isso era feito pela comissão de licitação. Não tem nada anormal nisso. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, quer dizer, não eram as empresas que impunham um preço. A Petrobras tinha também os seus sistemas de controle, que inclusive levava a rejeitar determinadas propostas. Sim, se estivesse acima de 20%, sim. Se estivesse dentro da faixa de 20%, a Petrobras normalmente chamava para negociar. E aí, como eu falei anteriormente, muitas vezes o valor indevido não era 3%, podia ser 2%, podia ser um valor menor dentro dessa faixa. Mas quando havia rejeição dessa proposta, a Petrobras, quem rejeitava a proposta? Comissão de licitação. E a comissão de licitação discutia também vantagens indevidas quando rejeitava a proposta? Não tenho essa informação. Não tenho conhecimento disso. Eu não participava da comissão de licitação e não tenho conhecimento disso. Nem era eu que nomeava a comissão de licitação. O senhor sabe quais eram os órgãos de controle aos quais foram submetidos esses contratos relativos à Reneste? Eu lembro que na época alguns contratos foram encaminhados a pedido para o TCU, como eu recordo. A Petrobras tinha um conselho fiscal. A Petrobras tem um conselho fiscal. Nessa época que o senhor estava lá, o senhor era diretor, havia um conselho fiscal instalado? Sim, havia. O conselho fiscal também exercia poder de controle da empresa? Sim. Acredito que sim. Eu nunca tive nenhuma reunião com o pessoal do conselho fiscal. Eu não tinha relacionamento com eles. E o senhor sabe se alguma vez o conselho fiscal discutiu a questão de eventuais vantagens ilícitas nas contratações que envolveram a Reneste? Não tenho essa informação. Não sei, porque eu não tinha contato com o pessoal do conselho fiscal. O senhor sabe se havia também uma auditoria interna da Petrobras?
A Petrobras sempre fazia auditoria todos os anos. O programa de auditoria era encaminhado para o Conselho de Administração, que o aprovava, e aí essa auditoria fazia seus trabalhos lá, principalmente como são áreas mais delicadas em qualquer empresa, e principalmente do porto da Petrobras, principalmente nas áreas de compra de materiais e equipamentos e a área de contratação. E o senhor sabe se essa auditoria interna chegou a discutir a presença de vantagens indevidas nas contratações relativas à Renest? Não tenho lembrança desse fato, não me recordo. O senhor mencionou que acredita que os contratos da Renest foram também encaminhados à apreciação do TCU. Não todos os contratos. Que eu me lembre, acho que foi em 2010, alguma coisa, 2010, 2011, ou 2009, eu não tenho lembrança disso, mas eu lembro que o TCU pediu alguns contratos, e aí quem encaminhava esses contratos era a diretoria de serviço, que fazia todo o processo dentro da Petrobras. E o senhor sabe se o TCU identificou ou discutiu a presença de vantagens indevidas nessas contratações? O que eu me lembro é que havia, entre o pessoal técnico da Petrobras e o pessoal técnico do TCU, divergências em termos de ponto de opinião técnico de avaliação de obra. Mas, como eu falei, não era ligado a mim esse pessoal, então eu não tenho o detalhe dessa informação. Essa era uma informação da diretoria de serviço, mas havia divergências de ponto de vista técnico entre o pessoal do TCU e o pessoal da Petrobras. Sim, técnico, mas esse órgão de controle também não identificou, ao que o senhor saiba, a presença de vantagens indevidas nesses contratos. Eu não tenho essa informação, não sei esse detalhe. O senhor sabe se a CGU teve alguma participação também nessas contratações? Não tenho essa informação também, não sei. Todos esses órgãos que eu citei aqui, tanto internos como externos, desculpe, a Petrobras também tinha uma empresa de auditoria externa. Sim, tinha. O senhor se lembra qual era a época em que o senhor era diretor? Olha, não sei se cada 2 anos, 3 anos, a Petrobras fazia uma licitação para a contratação dessa empresa de auditoria. Então passaram algumas empresas lá, eu não me recordo mais, mas não era uma empresa só, ela tinha troca de empresa com as licitações que a Petrobras fazia cada 2, 3 anos. Não me recordo. O senhor sabe se essas empresas de auditoria externa identificaram alguma vantagem indevida nas contratações da Renest? Também não me recordo, não tenho essa informação, não me recordo. Como é que o senhor explica o fato de nem os órgãos de controle interno da Petrobras, nem os órgãos de controle externo da Petrobras, nem a CGU, nem o TCU terem identificado a presença de vantagens indevidas nessas contratações? Quando as contratações ficavam dentro do range, se entendia que estava o preço correto, embora não estivesse. Acho que eles não entravam nesse detalhamento em relação a esse ponto. Mas os valores ilícitos ocorriam, e tanto que hoje estamos aqui nessa audiência aqui, nesse processo todo, devido a esses fatores, esses valores ilícitos. Não, perfeito, mas meu ponto é o seguinte: o senhor tem alguma explicação ao fato de nem os órgãos de controle interno, nem os órgãos de controle externo terem identificado essas vantagens indevidas? Eu respondi a sua pergunta e vou responder de novo. Como ficava dentro do range que a Petrobras aceitava como correto, imaginava-se que estava tudo correto. Então, quer dizer, era uma coisa que não era esse suposto pagamento de vantagens indevidas, não era uma coisa que saltava aos olhos, que era uma coisa difundida, que era do conhecimento ali de todos e passava pelo crivo de todos. Eu não sei o que eu posso falar, só que dentro desse orçamento ficava dessa maneira. Agora, por que os órgãos de controle não verificaram isso? Eu não sou do órgão de controle, eu não tenho como responder essa pergunta.
Em relação ao consórcio Repar, o senhor se lembra, o senhor participou da contratação Compar na Repar. O senhor participou dessa contratação? Vou responder de novo, que eu já tinha respondido. Eu não participava diretamente da contratação. Quem executava a contratação era a diretoria de serviços, através de uma comissão de licitação, de uma comissão de levantamento de preços, e depois isso era encaminhado para a diretoria para aprovação. Eu não participava das licitações. O senhor sabe se, em relação a esse contrato da Repar, se a auditoria interna da Petrobras identificou o pagamento de alguma vantagem indevida? Não sei, não tenho essa informação. O senhor sabe se o Conselho Fiscal da Petrobras identificou a existência de alguma vantagem indevida? Também não tenho essa informação e eu não tinha contato com o Conselho Fiscal. Quem tinha contato com o Conselho Fiscal era o Conselho de Administração que tinha esse contato. Era direto o Conselho de Administração com o Conselho Fiscal. Eu, como diretor, não participava e não tinha esse contato. E o senhor sabe se a empresa de auditoria externa identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Não tenho essa informação. O senhor sabe se a CGU identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Não tenho essa informação, não sei. O senhor sabe se o TCU identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Como já mencionei, o TCU pediu alguns contratos, não só da Renest, mas de outras unidades. O TCU pediu alguns contratos e aí tinha uma comissão dentro da Petrobras que tinha esse contato com o TCU. Essa comissão era ligada à diretoria de serviço. Às vezes, se era questão de projeto, até o centro de pesquisa da Petrobras, que fazia o projeto básico, participava desse tipo de reunião. Eu, como diretor de abastecimento, não participava e não tinha esse relacionamento com o TCU. Mas a minha pergunta é, se o senhor sabe se o TCU identificou alguma vantagem indevida? Não me recordo, não tenho essa informação, não sei. O senhor sabe quantas empresas participaram desse contrato da Repar? Eu já lhe expliquei que a Petrobras, só na Renest, tinha mais de 200 contratos, em todas as refinarias, vários contratos. Eu não era da comissão de licitação, eu não sei quantas empresas participaram, é impossível saber. O senhor sabe se todas as empresas que participaram eram de um clube ou de um suposto cartel? Aí só se o senhor me mencionar todas as empresas eu posso dizer, mas... Não, minha pergunta é se o senhor sabe. Não sei. Como é que eu vou saber? Cada contrato, que empresas que participaram, eu não sei. Essa informação eu não tenho. Você pode responder mais objetivamente, não sei como não soubemos responder, certo? Tá. O senhor afirmou nas perguntas, ao responder às perguntas do Ministério Público, que o senhor tinha contatos com Janene, é isso? A indicação... A indicação veio através do Janene, do Partido Progressista. Certo. E no âmbito político, com quem mais o senhor tinha contatos? No PP, Pedro Correia, tivemos alguns contatos. Com o deputado na época, acho que era até o presidente do partido, Pedro Henry. Os principais no início eram esses. Quer dizer, o contato do senhor com os políticos não era amplo. O senhor tinha contato com essas conversas mais com essas duas pessoas? Mas o maior contato que eu tive no início lá em relação ao PP sempre foi com o Zé Janene. O senhor chegou a ter alguma conversa com alguém do PSDB? Por volta de 2009, 2010, está num depoimento meu específico sobre esse tema. Eu fui procurado na época pelo senador Sérgio Guerra. E qual era o objeto da conversa? O objeto era que não se fosse adiante uma CPI da Petrobras que tinha sido criada lá no Senado, se não me falha a memória,
e houve um pagamento indevido para o senador Sérgio Guerra em relação a esse tema. E nessa reunião, além do senhor Sérgio Guerra, participou mais alguém? O senhor, doutor Sérgio Guerra, mais alguém? Em termos de político, participou o deputado Eduardo da Fonte, e em termos das empresas, participou o diretor lá da Queiroz Galvão e da Galvão Engenharia, se não me falha a memória. O fato de o PSDB, o Sérgio Guerra, não participava do governo. Essa informação, eu sei que ele era do PSDB e era senador. Eu acho que não participava, mas não tenho. Foi em 2009, 2010. Acho que não, porque o governo era PT, ele não deveria estar participando. Né? Mas ele não informou o senhor se estava ali pelo governo? Não, ele informou que ele poderia direcionar a CPI para ser concluída, e se houvesse uma retribuição financeira em cima disso. E além desse tema, na reunião foi tratado mais algum outro? Não, foi tratado só assunto específico da CPI. O senhor, como é que funcionava? O senhor, eu não sei se o senhor já respondeu ou não, mas o senhor afirma que recebeu vantagens indevidas. Recebi. E como é que funcionava esse sistema em relação ao senhor? O Zé Janene fazia o contato com as empresas pagavam a ele e ele mandava, através de pessoas aí, fazer entrega para mim. E o senhor tinha um controle disso? Como é que funcionava? O senhor sabia que ia receber um valor? Como é que funcionava? Ele me avisava que ia mandar um certo valor, mas eu não tinha esse controle, essa contabilidade por contrato, quais valores que ia receber. Isso, quem fazia todo esse controle era ele. Eu não tinha esse controle. Mas então o senhor não sabia quanto o senhor ia receber? Não, porque estava por conta dele. Ele me repassava os valores quando recebia, porque as empresas só repassavam para ele depois de receber da Petrobras após a medição de serviço, normalmente 30 a 60 dias depois de medido o serviço. Isso aí não era repassado antes, era repassado depois da execução do serviço e depois da Petrobras ter pago às empresas as faturas relativas àquela medição do serviço. Eu não tinha esse controle. Quem fazia o controle era o José Janene. Janene. E ele dizia ao senhor a quem mais ele fazia esses repasses? Para o partido. 60% desses valores ele repassava para o próprio partido. Certo. Agora, para quem ele repassava, eu não sei. Aí era dentro do próprio partido que ele repassava. Boa tarde, doutor Paulo Roberto. Boa tarde. Algumas poucas e objetivas perguntas. O senhor trabalhou 35 anos na Petrobras, pois não? Perfeitamente. O senhor entrou em 1977. Exatamente. O senhor chegou a conviver lá com o engenheiro Shigeaki Ueki? Não, ele foi presidente da companhia em determinado período, mas eu não tinha relação nenhuma com ele, porque eu era, como se chamava lá, engenheiro puro e simples, e ele era presidente da companhia. Nessa época, você não tinha relação nenhuma, nem chegava perto do presidente da companhia. Não tive nenhuma relação com ele. Mas o senhor soube que quem o indicou para o cargo foi? As indicações, como eu falei, eram sempre políticas. Mas no caso específico? Normalmente o presidente da República. Que na época era o Geisel. Porque quem indicava o presidente da Petrobras era o presidente o general da Geisel. Deve ter sido, né? Também. O senhor soube de irregularidades praticadas nesse período? Eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Então, na ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Com a palavra, a continuidade aí da defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Pode retomar, doutor. Então, eu lhe perguntava, doutor Paulo, se o senhor
como um funcionário muito aplicado e atento a todas as coisas da Petrobras, onde fez uma carreira, não é? Correto. O senhor ouviu nessa época que teriam ocorrido irregularidades na gestão de Shigeaki Ueki, tanto assim que ele desapareceu do país em seguida por causa da... Enfim, eu queria saber o que o senhor pode nos informar sobre isso. Como eu falei, no início da carreira da Petrobras, a gente trabalha no nível muito, muito inferior, e principalmente eu trabalhei sempre em unidade operacional, não trabalhava na sede da companhia. Então, a gente não tinha esse tipo de informação. O que eu posso só, que era de conhecimento público, que eu tomei conhecimento depois. Sim, é o que nós queremos. O que nós sabemos aí de um repórter aí que entrou com uma ação contra a Petrobras e depois deu o Paulo Francis. O que eu li pela imprensa, mas dentro da Petrobras, nesse período, como eu era... Mas versava sobre corrupção, doutor Paulo? Este assunto dessa matéria? Isso aí é só consultar os jornais antigos que vai se ver, né? Olha, eu queria me poupar esse trabalho se o senhor tivesse informação, por favor. O que eu lembro é que o Paulo Francis teria dito que tinham diretores da Petrobras que não contam no exterior. Isso é o único fato que eu me lembro aqui. E o senhor teve notícias depois disso do senhor Shigeaki Ueki, onde ele se encontra? Ou... Não. Nunca mais ouvi falar disso? Não, nunca mais ouvi falar, não tenho nenhuma informação. Bem, o senhor tem conhecimento de que, governo após governo, essas indicações da diretoria da Petrobras sempre atendeu a um critério de partilha política entre, digamos assim, os partidos com membros no Congresso Nacional, com o objetivo de fazer aprovar os projetos de interesse do governo, as políticas públicas implementadas pelo governo? Não, a informação que eu tenho, que eu falei aqui, repito, que as indicações para a diretoria eram políticas. Agora, o desmembramento dessas indicações, eu como engenheiro simples lá, comum, não ia nunca saber o que estava por trás disso. A única coisa que eu posso dizer é que as indicações sempre foram políticas. E atendiam a que critério político, o senhor sabe? A vontade pessoal do presidente, soberano, imperador, único e tal, ou havia uma composição, um mosaico a se ajustar, um caleidoscópio a ser organizado? Eu não tenho essa informação, mas imagino que era um acordo. Mas eu não tenho essa informação porque eu não participava disso. Eu estava muito distante dessas decisões. Em 2002, o senhor sofreu um upgrade na sua carreira ali. O senhor foi guindado a uma diretoria, foi isso? 2002? Não, o maior cargo que eu assumi dentro da companhia foi em 1990, que eu fui indicado para superintendente-geral da Bacia de Campos. E em 2002, foi a sua nomeação? Eu fui para uma diretoria da Gaspetro, mas era comparando com a Bacia de Campos, a diretoria da Gaspetro era minúscula. Por indicação de quem o senhor foi lá para? 2002. Portanto, 2002. Nós estamos falando do governo PSDB Fernando Henrique. Até eu ser indicado para a diretoria de abastecimento em 2004, eu nunca fui procurado por nenhum político de nenhum partido para me indicar para nada. Então, se eu fui para essa diretoria, que era uma diretoria muito minúscula... Por meritocracia. Por meritocracia, exatamente. Muito bem. Então, o senhor já nos contou aqui que o José Janene e o Pedro Corrêa que o procuraram para que o senhor fosse assumir, em 2003, o cargo de diretoria e tal. O senhor já 2004. 2004. O senhor já nos respondeu aqui. Também já nos respondeu que o presidente da República nunca, o presidente Luiz Inácio, nunca o chamou por Paulinho. Já ouvi muito claramente o que o senhor disse aqui. Na minha frente, não. Você, com outras pessoas... Quem chamava o senhor de Paulinho? Minha família. Só a sua família? Era um familiar. Apelido familiar? É. Apenas isso? É. Muito bem. Me fale um pouco, doutor Paulo, por favor, dos cargos e da trajetória do ex-senador Delcídio na Petrobras. O senhor tem conhecimento disso? Um pouco, né? Eu sei que ele foi diretor de gás e energia, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Indicado por quem? O senhor sabe? Não, essa informação eu não tenho, mas com certeza o presidente avalizou a indicação dele, como era de praxe em qualquer indicação. Mas eu trabalhei inclusive subordinado na época diretor Delcídio, eu era da área de gás e trabalhei subordinado a ele. E nesse convívio o senhor não teve conhecimento
dos contatos políticos, dos padrinhos políticos dele? Não tive. Mas de toda sorte foi no governo Fernando Henrique. Ele era do PSDB nessa época? Ele mudou tanto de partido que eu não posso nem lhe dizer. Eu sei que uma Se época pode ele não era souber, PMDB. o senhor pode dizer Não que sei, sabe, não sei, certo? não sei. Para nós formos mais rápidos. Não sei. Muito bem. Uma outra pergunta. No governo Luiz Inácio Lula da Silva, não sei se nos demais também, mas neste especificamente, que é o objeto do meu interesse, os diretores nomeados para a Petrobras, para a distribuidora, ordinariamente, salvo raríssimas exceções, eram aproveitados dos quadros funcionais dessas empresas? Na diretoria da Petrobras, quando eu entrei em 2004, existiam 2 diretores que não eram da Petrobras. Os outros eram todos de carreira e de longa data na companhia. Que é o seu caso também. Que é o meu caso, eu já tinha 27 anos de casa. Mas essa era a regra, então. A exceção Essa era a regra. Vir indicação política de um outsider, de alguém de fora dos quadros. Eu não sei lhe dizer. Pode dizer que tinham 2 diretores que não eram da companhia na época que eu entrei na diretoria, que era o José Sérgio Gabrielli, que era o diretor financeiro, e o Hildo Sauer, que era o diretor de gás e energia. Os outros eram todos da companhia. E também, na época que eu entrei, o presidente José Eduardo Dutra, que não era da empresa. Tinham Tem 3. mais 3 perguntas muito objetivas. A primeira é a seguinte. O senhor já visitou, o senhor já esteve, o senhor teve conhecimento direto de qualquer transação relativa ao apartamento do edifício Solares do Guarujá? Não, nenhuma informação. Zero? Zero. Tá. Eu pergunto ao senhor, qual é a razão social integral da OAS? Esta que o senhor disse que faz parte do cartel. Eu não me recordo aí, porque várias empresas, não me recordo. Seria não me recordo. OAS Construtora, OAS Engenharia, alguma coisa assim? Não sei lhe dizer. Não sei. O senhor conhece uma outra empresa de nome, de razão social, OAS Empreendimentos Imobiliários? Não sei. Sabe se esta empresa de empreendimentos imobiliários teve negócios ou transações imobiliárias com a Petrobras? Porque nós temos aqui no grupo OAS, deixa eu esclarecer a Vossa Senhoria, nós temos a OAS, essa Engenharia e Construção, que tinha essa interface com a Petrobras, e nós temos uma OAS Empreendimentos, que é uma empresa que nada tem a ver com gás, óleo, petróleo, Petrobras, não tem nada. Ao contrário, lança debêntures no mercado, capta dinheiro e faz investimentos imobiliários. Sem argumentação, doutor. O senhor sabe, não, doutor, eu estou explicando. Estou explicitando a minha pergunta. Não precisa argumentar, deixa a argumentação. Mas é interessante, eu observo isso. Vossa Excelência se implica com as perguntas da defesa. Doutor, Ministério Público, faca aqui e tirar manteiga. Tudo bem, não há nenhuma observação. Não, doutor, o doutor está errado. Eu não estou errado. É muito longa, a pergunta está testemunho. O doutor está argumentando. Não é momento apropriado. Vou prestar atenção nas reperguntas de Vossa Excelência. Tá bom, doutor. Qual é a pergunta, então? A pergunta continua sendo esta. Então, pergunte. Esta. Não perguntou ainda, doutor. Empreendimentos imobiliários. Teve alguma transação? Não sei. Desconhece? Desconheço. Muito bem. Muito obrigado. Estou satisfeito. Eu tenho a pergunta. Senhor Paulo Roberto Costa, eu quero, enquanto cumprimento, eu quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar o seu advogado, que nesse instante se levantou. Quero cumprimentar aqui o professor doutor João Messieri, que foi meu orientador de mestrado e de doutorado, mestrado na PUC, doutorado na Federal. É um grande professor de direito penal, um grande advogado criminal, e para mim é um motivo de imensa satisfação reencontrá-lo aqui nessa audiência. Vossa Excelência se tornou inesquecível porque
foi um aluno que eu não precisei orientar em nada. Eu não poderia esquecer. Muito obrigado, a gentileza de Vossa Excelência. Doutor Paulo Roberto Costa, como o doutor Batóquio falou, Vossa Senhoria tem uma brilhante carreira na Petrobras e, como sabe, Vossa Senhoria, o ex-presidente Lula é acusado de corrupção passiva. E essa ação imputada, quer dizer, são várias ações que a denúncia imputa. Então eu quero lhe perguntar sobre essas ações. Vossa Senhoria era um diretor da Petrobras, diretor de serviços, não? Não, de abastecimento. E tinha um contato muito estreito, evidentemente, com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, enfim, com todas as atividades da Petrobras. Então, a pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento nesse caso, eu vou querer que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Se também na mesma direção, se Vossa Senhoria tem conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem devida também em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. E ainda nessa situação, a terceira pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e nesse caso se tem, quer dizer, gostaria que Vossa Senhoria explicasse que o presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento. Não. Eu teria duas perguntas complementares que também interessam os advogados do Léo Pinheiro e do Agenor Medeiros, mas que interessam também a defesa do ex-presidente Lula. Vocês podem completar essa pergunta. Se Vossa Senhoria tem conhecimento de que a OAS, por seus executivos, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, teria oferecido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula? Não tenho esse conhecimento. E a última pergunta, se Vossa Senhoria tem conhecimento de que os executivos Léo Pinheiro e Agenor, ou Agenor Medeiros, executivos da OAS, teriam prometido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula. Não tenho esse conhecimento. Muito obrigado. Outros defensores sem indagações? Pela defesa de Paulo Camoto. Boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. Senhor Paulo Roberto, o senhor conhece o senhor Alberto Youssef? Conheço. Qual relação teve com ele, ou tem? Quem me apresentou Alberto Youssef foi o José Janene, e após o período que o Janene começou a ficar doente, que depois veio a falecer, o Alberto Youssef começou a interagir e tivemos mais contato a partir desse momento. E isso foi em qual ano? Está nos meus depoimentos aí, pode ser que eu fale a data agora, mas acho que é alguma coisa como 2007, 2008, por aí. Certo. E está no o senhor... depoimento. Ok. E o senhor se encontrava com ele e com qual frequência? Às vezes uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. E qual era o local desses encontros? Normalmente em São Paulo, em hotéis. Certo. E o senhor sabe onde ficava o escritório dele, onde ele atuava? O escritório de quem? Do Alberto Youssef. Sim, depois eu fiquei sabendo. No início não conhecia, nunca tive no escritório dele, mas depois vim a conhecer, fui algumas vezes no escritório dele, sim. E ficava em qual cidade? São Paulo. Desde essa época? Sim. Sabe se ele residia em São Paulo? Ele residia em São Paulo. Certo. O senhor recebia algum tipo de vantagem devida através dele? Primeiro pelo José Janene e depois pelo Alberto Youssef, sim. E isso ocorria através de empresas ou pagamentos realizados em qual local? Não, o
José Janeiro conversava com as empresas e depois mandava alguém fazer a entrega do dinheiro. As empresas, a grande parte delas eram em São Paulo. Certo. E alguma vez o senhor realizou algum tipo de negociação com o senhor Alberto Youssef no estado do Paraná? Não. Ok, obrigado. Sem mais perguntas. Eduardo Carvalho, pela defesa da Agenor Medeiros e José Ademário Pinheiro. Sr. Paulo Roberto Costa, boa tarde. Boa tarde. As empresas que eram convidadas a participar da licitação eram só aquelas que se encontravam no cadastro da Petrobras, correto? Correto. Chegou alguma vez ao conhecimento do senhor de que o setor de cadastro da Petrobras era envolvido em algum esquema de recebimento de propinas? Nunca chegou essa informação para mim. A inserção das empresas no cadastro era devida a critérios objetivos? Muito objetivos e técnicos. As obras... Esses critérios eram rigorosos ou eram... Eram rigorosos. O senhor menciona aqui, utiliza a palavra técnica cartel. Eu gostaria de especificar um pouco sobre isso. O que o senhor considera como cartel, quando o senhor fala cartel? As empresas se reuniam nesse grupo de empresas, principalmente empresas do grupo A, e dessa reunião elas faziam uma divisão das obras daquelas que interessavam qual empresa, em qual contrato e qual valor. E elas se reuniam e faziam essa decisão. Então elas operavam esse processo. O senhor saberia me dizer qual o critério utilizado pelas empresas para essa distribuição? Não, eu não participava desse processo, não tenho a mínima ideia. O senhor tinha informação de como as empresas tiravam da contabilidade delas os pagamentos indevidos? Não. O senhor tem conhecimento se a OAS fazia parte do grupo A ou do grupo B no cadastro? Grupo A. Que eu me recordo é grupo A. Que o senhor se recorde. O senhor se recorda se houve obras em que o preço ficou abaixo da estimativa? Daquele... Houve. O senhor saberia dizer de onde as empresas teriam tirado dinheiro para pagamento de propina se o preço ficou abaixo da estimativa? Não sei. Mas tiveram algumas empresas que deram valores abaixo da estimativa. Como falei, a cada estimativa, as fontes de referência praticamente eram as mesmas, mas às vezes se uma empresa dessa estava já instalada em determinado lugar, obviamente que o custo de instalação dela, ela podia reduzir aquele valor dentro do seu orçamento. Se ela já tinha canteiro de obras, já tinha toda uma infraestrutura naquele local, ela podia dar um valor mais baixo. Então depende de cada caso. Por um critério de facilidade de deslocamento de mão de obra? Não. Se a empresa já estava alocada em determinada refinaria, ela já tinha toda a infraestrutura em relação a canteiro de obra, em relação a galpões, em relação a pessoal, então obviamente que ela tinha condição de dar um preço mais adequado. Isso chegou ao conhecimento do senhor que atendia os critérios do cartel? Eu não entendi a sua pergunta, desculpe. Essa facilidade de já ter mão de obra alocada no local, de já ter material, atendia as necessidades do cartel, chegou algum momento ao conhecimento do senhor isso? Não, não estou dizendo em relação ao cartel, estou dizendo que era um dos motivos que a empresa podia dar um preço mais competitivo. É isso que eu estou falando. O senhor chegou a receber vantagem indevida depois de sair do seu cargo? Recebi. Por que o senhor recebeu depois de sair do cargo? De obras que tinham sido ainda executadas quando eu estava lá na diretoria e que não tinham sido pagas. Qual seria o ato de ofício que o senhor poderia praticar depois de ter saído do cargo? Nenhum. O senhor chegou a receber propina da OAS depois de sair do cargo? Não. De qual empresa o senhor recebeu? Recebi da Camargo Correia, da IESA, da Engevix e outras aí que não me recordo mais agora. Até quando a OAS teria pago vantagem indevida ao senhor? Eu não sei porque quem fazia esse controle era o Alberto Youssef, eu não tenho essa informação. Só uma questão de esclarecimento. O senhor sabe que recebeu propina depois de ter saído do cargo, mas que a OAS não lhe pagou? Não, eu não tenho essa informação. O senhor saberia dizer aproximadamente, então? Eu não tenho essa informação, não sei. Estou satisfeito, excelência. Dr. Paulo Roberto, José Carlos Calgarcia Filho, pela defesa ainda de José Adelmário e Agenor Medeiros. Vou tentar não cansá-lo. Hoje é o seu 224º depoimento, correto? Não, hoje é o mais fácil, é o 207. Depoimento número 207. Tá certo. Bem, Dr. Paulo, gostaria apenas de repisar algumas coisas muito rapidamente. Pois não. No seu termo de colaboração número 1,
o senhor já esclareceu aqui também, que a solicitação era feita, de vantagens devidas, era feita por José Janine. Ele teria cuidado da organização e da arrecadação desses valores, e que depois que ele ficou doente, o senhor Alberto Youssef teria assumido esse papel, correto? Correto. O senhor esclareceu também que seria feita uma divisão. Um determinado percentual iria para o Partido Progressista e o outro percentual ficaria para ser dividido entre o senhor e o senhor Alberto Youssef, descontadas as despesas. Correto? Correto. Anteriormente era com o Zé Janine, depois passou para o Alberto Youssef. Mantidos os mesmos parâmetros, mais ou menos? É. Tá. O senhor disse, em alguns termos de colaboração, que havia solicitação de outros partidos também, inclusive o Partido dos Trabalhadores, correto? Teve pontos específicos em relação ao Partido dos Trabalhadores, né? Porque, como eu falei, a diretoria que, vamos dizer, colaborava bastante com o Partido dos Trabalhadores era a diretoria de serviço. Mas eu tive algumas solicitações específicas do Partido dos Trabalhadores, sim. Tá. E o senhor disse, em alguns termos de colaboração, que quando havia solicitações de outros partidos, por exemplo o PT, o senhor cita também o PSB e o PSDB, que nesses casos não havia a retenção da comissão que o senhor e o senhor Alberto Youssef normalmente faziam. É correta essa afirmativa? Desculpe, eu não podia perguntar pois de novo, não, claro. Não entendi a sua pergunta. Então vamos lá. O senhor disse que quando o dinheiro era destinado ao Partido Progressista, o senhor e o senhor Alberto Youssef retinham um determinado valor. E alguns termos de colaboração, o senhor disse que quando havia uma solicitação de outros partidos, não havia esse desconto, vamos dizer assim, desculpa, uma taxa de administração. Essa comissão. Está correto. Eram as informações que o CEF, primeiro o Janine e o CEF passavam. Essa informação. Que eu tinha era essa informação. Correto. Passado pelos dois. A denúncia diz que os valores, quando eram recebidos pelo senhor Alberto, solicitados por Vossa Senhoria, ou pagos a Vossa Senhoria e arrecadados pelo senhor Alberto Youssef, que esses valores já compreendiam também a parte destinada a agentes políticos e agremiações políticas. É correta essa afirmação da denúncia? Não, o valor primeiro era já separado 60% para a classe política, depois que era repassado o restante. Sim, mas vamos dizer, do 100% que era recebido pelo senhor Alberto Youssef, já estava compreendido a parte das agremiações políticas e agentes políticos? Sim. Dentro dos 100% ele recebia e passava os 60% para o Partido dos Políticos. Sim. É correto dizer que não havia primeiro uma solicitação para o senhor e depois uma nova solicitação para agentes políticos e agremiações políticas? É correto. Ou seja, tudo fazia parte de um mesmo pedido, de uma mesma solicitação. Certo. De uma mesma vantagem devida. Está correto. Tá certo. O senhor disse, no seu termo de colaboração número 9, que chegou ao seu conhecimento uma solicitação de ajuda de campanha de um membro do governo federal, do então ministro do Planejamento, o senhor Paulo Bernardo. O senhor se lembra desse fato? Lembro, tem um depoimento meu específico sobre isso. Exato, é o termo de colaboração número 9. O senhor disse que essa solicitação lhe chegou a partir do senhor Alberto Youssef. Foi o que me recordo. Exatamente isso. É correto dizer, então, que quando havia uma solicitação específica por parte de um agente político, o senhor tinha conhecimento de quem era esse agente político? Não posso lhe garantir que 100% dos casos eu tenha tido essa informação, mas normalmente sim. Normalmente sim. Em relação especificamente à pessoa que está sendo acusada aqui, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor disse agora, respondendo à pergunta da defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem conhecimento se ele solicitou, se recebeu, se houve pagamento de propina destinado a ele. Eu não tenho conhecimento e, pessoalmente, para mim, nunca tivemos essa conversa. Ótimo. Eu gostaria apenas de saber o seguinte, dentro da sua vivência dentro da Petrobras, o senhor ouviu alguma informação, alguma conversa,
fofoca, teve em conhecimento, pelo menos indireto, de que o valor destinado às empreiteiras servia também de pagamento à presidência da República? Não tenho esse conhecimento. Dos valores que foram solicitados ao senhor pelo Partido dos Trabalhadores, em algum momento esses valores foram vinculados à pessoa do ex-presidente da República? Não, nunca soube disso. Tá. Mais algumas perguntas, Excelência. Apenas um esclarecimento, mais um esclarecimento, Sr. Paulo, em relação àquilo que o senhor já disse aqui. O senhor disse que o percentual mais 20 menos 15, a partir, tomando como referência o preço da estimativa da Petrobras, era um padrão internacional. Sim. E que a Petrobras também adotava. Sim. O senhor se recorda se esse padrão internacional ele foi posto ou foi estabelecido na Petrobras na edição do decreto 2745 de 98? Não me essa informação eu não sei. O senhor não tem conhecimento? Não sei. Né? Mas era um padrão internacional, né? As outras empresas trabalhavam também dentro de projeto básico, não um projeto detalhado, então tinha que ter um range de variação. Eu não posso lhe precisar se todas as empresas eram o mesmo range. Essa informação também eu não tenho. Vamos dizer, a fase de maturação dos projetos, ela obedecia a uma escala, FEL 1, FEL 2 e FEL 3. Certo. Isso fazia parte também da própria do próprio paradigma de avaliação dos preços, né? Levando em consideração a maturidade do projeto. Perfeito, exatamente. Tá. Que é um processo internacional, né? Que é um padrão internacional. Tá. Sr. Paulo Roberto, no último processo que nós tivemos aqui, em que o senhor foi testemunha no caso do novo SEMPS. Pois não. O senhor, eu lhe perguntei a respeito de se o senhor tinha certeza ou não em relação a reuniões com Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. O senhor foi positivo em relação a uma reunião entre o senhor Léo Pinheiro, o senhor Agenor Medeiros e o então deputado José Janene. Em São Paulo. Nessa reunião, os senhores acertaram as vantagens indevidas que seriam decorrentes das obras? O Janene mencionou o percentual que ele queria receber pelo PP. Pelo PP. Isso em relação a uma obra específica ou em relação a todas as obras que a OAS viesse a ganhar? Que eu me recordo aqui seria genérico, seria para todas as obras, que eu me recordo aqui. É correto dizer, então, que nessa ocasião já foi estabelecido um padrão geral? Sim. Por gentileza, não tem condições de ouvir a testemunha. É correto dizer, então, Sr. Paulo Roberto, que nessa reunião já foi estabelecido o acerto geral daquilo que deveria ser pago ao Partido Progressista em relação das obras que a OAS viesse a obter na Petrobras? Sim. Bom, estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Outros defensores têm indagações? Pode alcançar o microfone, por gentileza, para a doutora? Boa tarde, senhor Paulo Roberto da Costa. Boa tarde. Pois bem, o senhor já respondeu aqui a pergunta da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o senhor desconhece uma empresa de nome OAS Empreendimentos. Eu gostaria de saber se o senhor conhece Fábio Rory Ionamini. Não conheço. Nunca esteve reunido com ele? Já ouviu falar dele? Que eu me lembro, nunca tive reunido e nem nunca ouvi falar. Muito obrigada. Eu me lembro. Ok, muito obrigada, excelência, muito obrigada. Outros defensores têm indagações? Tem? Não. Bem, alguns esclarecimentos do juízo. O senhor mencionou, respondendo a perguntas, que houve uma demora entre quando o senhor foi convidado pelos políticos a assumir esse cargo e a sua efetiva nomeação, é isso? Correto.
Perfeito, é isso mesmo. E também respondendo, o senhor mencionou que aparentemente havia alguma resistência à nomeação do seu nome. Sim. E o senhor tem conhecimento como foi vencida essa resistência? Se não me falha a memória, o Janene me comentou, o Pedro Correia, um dos dois, ou os dois, que o PP iria bloquear algumas votações lá no Congresso se isso não fosse feito. Acho que foi isso que eu me recordo agora. Mas isso eles disseram ao senhor lá na época? Eles me disseram lá na época que estava demorando. E o senhor tem conhecimento se houve alguma interferência de algum político de alto escalão do governo federal naquela época para revencer essa resistência à sua nomeação? Eles me falaram, que eu me recordo, e depois saiu também na imprensa aí, mas me falaram isso, que teria tido uma reunião do presidente Lula com o presidente José Eduardo Dutra, que o presidente Lula teria falado que ele que tinha nomeado o Dutra, e como ele nomeou, ele podia tirar. Isso acho que me falaram, sim, me falaram. Mas falaram isso na época ou isso o senhor obteve conhecimento agora, recentemente, com a imprensa? Não, acho que foi na época, Excelência. Acho ou... Eu não tenho certeza. Não posso... Não me recordo. E o senhor mencionou também, respondendo algumas perguntas, que o senhor teria tido algumas reuniões discutindo obras ou projetos na quais estaria presente também o ex-presidente Luiz Inácio, é isso? Sim. Tivemos algumas reuniões lá em Brasília, onde participou o presidente Lula, uma ou duas reuniões junto com o José Eduardo Dutra, e depois algumas reuniões, talvez umas 3 ou 4 reuniões, junto com o Zé Sérgio Gabrielli, sim. E nessas reuniões presentes o senhor, o Dutra e o ex-presidente ou mais gente? Não, tinha mais gente lá do gabinete, às vezes o ministro de Minas e Energia, a presidente Dilma chegou a ser ministra de Minas e Energia, então ela participou de alguma dessas reuniões. Depois o ministro Lobão também participou. Mas eram então reuniões com muitas pessoas ou um número reduzido de pessoas? Não, normalmente, entre assessores e outros, normalmente 6, 7 pessoas. Certo. E o senhor mencionou aqui cerca então de, se não sei se entendi errado, 2 com o ex-presidente Dutra e quantas com? Talvez umas 4 ou 5 com o Gabrielli. E o senhor lembra o que foi discutido de objeto ou contrato nessas reuniões? Não, eram discutidos normalmente o futuro das refinarias no Brasil. O Brasil, na época, ele estava crescendo a demanda de derivados em média de 15% ao ano. E a Petrobras não tinha refinaria suficiente para isso, e estava gerando então uma importação muito grande de derivados de diesel e gasolina. Então era necessário a construção de novas refinarias para atender isso. Então isso que era discutido, esse assunto das novas refinarias, como é que seria a Petrobras faria isso, os estudos técnicos para a microlocalização dessas unidades, esses assuntos que eram discutidos. Os projetos da Reneste, da refinaria Abreu e Lima, alguma feita chegou a ficar ameaçado de descontinuidade pela elevação do preço? Eu me recordo, não. Não? Não me recordo disso, não. O que ficou, num determinado momento, prejudicado foi que a PDVSA deveria entrar com aporte financeiro e ela, por uma série de motivos, não entrou. Agora, a refinaria, ela sofreu vários ajustes de preço, porque a parte de materiais tinha aumento de preço, a variação de dólar tinha aumento de preço, e ocorreram, melhor lembrando agora, na diretoria algumas discussões em relação a esse aumento de preço, ocorreram sim. E aí até gerou algumas reuniões, que eu me lembro, estou me recordando agora, algumas reuniões até com o governo do estado de Pernambuco, para trabalhar a parte de incentivos fiscais, para poder tornar até o projeto com valor presente líquido positivo, que estava com dificuldades. Então, houve algumas reuniões direto da área financeira da Petrobras, com a Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco,
para ter alguns incentivos. Então tá bom, são esses esclarecimentos do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa.